Olá a todos vocês, eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula, na qual a gente vai falar sobre o funcionamento do nosso corpo. Na aula de hoje, a gente vai falar especificamente sobre o chamado sistema nervoso, que é um conjunto de órgãos que controla direta ou indiretamente tudo o que acontece no nosso organismo, incluindo o que a gente pensa, o funcionamento de todos os órgãos e ainda todas as nossas ações. Um dos órgãos mais fascinantes do sistema nervoso é, sem dúvida, o cérebro, que analisa toda a informação que a gente recebe do ambiente através dos 5 sentidos, que são visão, audição, olfato, paladar e tato. Analisa essa informação, guarda a informação que ele julga relevante, isso é a nossa memória, e ainda desenvolve respostas motoras a esses estímulos. Pense máquina! Se a tua pergunta é como é que isso acontece, como é que a gente faz para recuperar uma informação e tomar uma decisão, eu não vou saber responder e não sei se alguém vai saber responder. O que a gente sabe, e se não sabe também é fácil encontrar informação, é quais são as diferentes áreas do cérebro, assim como de todo o sistema nervoso, e o que é que cada uma dessas partes coordena. Também é sabido que o funcionamento do sistema nervoso depende de um circuito extremamente complexo de sinais neuroquímicos gerados e transmitidos por células especiais, que a gente já estudou em outras aulas, que são os neurônios. Daí então que a gente vai lembrar algumas coisas sobre os neurônios antes de começar a falar mesmo do sistema nervoso. Para quem quiser saber ou lembrar mais sobre os neurônios, tem uma aula detalhada sobre isso no meu canal, que é a aula de histologia. Cada neurônio tem um corpo neuronal e uma série de projeções da membrana plasmática, como raízes ou ramificações, que conectam neurônios a outras células. Tem 2 tipos dessas projeções, dendritos e axônio. Os dendritos, sempre muito numerosos, são as regiões por onde a gente consegue estimular o neurônio. O axônio, normalmente muito ramificado na ponta, é por onde o neurônio consegue estimular outras células. Quando o neurônio está em repouso, ele tem um potencial de membrana, ou seja, pelo lado de dentro ele fica com uma carga negativa e pelo lado de fora ele fica, claro, positivo. Esse potencial de repouso do neurônio é de aproximadamente menos 70 mV, tolerando alguma variação. Se o neurônio for estimulado e esse potencial variar o suficiente para disparar uma resposta, então o neurônio se despolariza, gerando uma voltagem positiva de aproximadamente mais 40 mV e logo em seguida volta ao potencial de repouso de menos 70 mV, tudo isso em milésimos de segundo. A perturbação elétrica é transmitida ao longo do axônio até chegar aos terminais desse axônio, que estão em contato íntimo com outras células, sejam outros neurônios, células glandulares ou até adipócitos. Essas regiões são chamadas de sinapses. Ali nas sinapses, quando o neurônio está despolarizado, as terminações do axônio liberam compostos químicos pequenos chamados neurotransmissores que estimulam essas outras células, que podem ou não responder de acordo com a intensidade e uma combinação de diferentes estímulos. Daí que esses estímulos combinados formam aqueles circuitos supercomplexos de estímulos e respostas que envolvem milhares de neurônios e um número virtualmente infinito de combinações sinápticas, que fazem com que a gente seja capaz de desenvolver todas as nossas funções nervosas. Em relação ao funcionamento, eu só consigo ir até aí. A partir desse ponto, para mim, isso segue o mistério. O que a gente pode fazer agora é começar a falar do sistema nervoso em si, da sua anatomia, dos principais órgãos e o que acontece nesses órgãos. O sistema nervoso é formado por diversos órgãos que praticamente todos vocês que estão assistindo essa aula já ouviram falar, que são o cérebro, o cerebelo, bulbo, ponte, medula espinhal e nervos. O cérebro, o cerebelo, o bulbo, a ponte e a medula são os órgãos principais. Nessa figura aqui eles estão pintados de vermelho. São o chamado sistema nervoso central, porque são centros de processamento de informação do sistema nervoso. É ali que estão a maioria dos corpos neuronais do sistema nervoso, sendo que os nervos, que aparecem pintados de azul nessa mesma figura, são como ramificações, e o que mais tem nos nervos são feixes de axônios, que ligam o sistema nervoso central a todas as demais partes do corpo.
Os órgãos do sistema nervoso central são muito importantes para o funcionamento desse sistema e, muito conveniente, eles ficam protegidos por estruturas ósseas. Cérebro, cerebelo, bulbo e ponte ficam no interior do crânio. Em conjunto, esses órgãos recebem o nome de encéfalo. A medula espinhal, como o nome diz, fica dentro da espinha dorsal, que é o nome antigo que se dava para a coluna vertebral. Só para lembrar, quando a gente descreve algumas estruturas anatômicas, a parte mais superficial, a casquinha, pode ser chamada de córtex, e a parte mais interna, o miolinho, pode ser chamado de medula. Por isso, o cordão nervoso que passa por dentro da coluna vertebral é chamado de medula espinhal. Eu vou repetir esse negócio de córtex e medula algumas vezes ainda na aula de hoje. Então, o sistema nervoso central são os principais órgãos do sistema nervoso. É onde se encontra a maioria dos corpos neuronais, são os centros de processamento de informação e geração de estímulos, e ficam no interior de proteções ósseas, que são crânio e coluna vertebral, que protegem esses órgãos do encéfalo e da medula espinhal. Os nervos compõem o chamado sistema nervoso periférico, que nessa ilustração está pintado de azul, como eu já tinha comentado. Tem corpos neuronais nos nervos também, claro, principalmente nos chamados gânglios neuronais, que funcionam como se fossem microcérebros presentes nos nervos. Mas o que mais tem nos nervos são feixes de axônios, que conectam os neurônios do sistema nervoso central e gânglios a todos os demais órgãos do corpo, como pele, músculos, vísceras. Em todo o sistema nervoso tem células gliais, fazendo o isolamento elétrico dos axônios dos neurônios. No sistema nervoso central, esse isolamento é feito por células gliais chamadas oligodendrócitos, que têm como se fossem tentáculos que se enrolam em várias partes de um ou mais axônios, enquanto no sistema nervoso periférico, esse isolamento é feito pelas ditas células de Schwann, que se enrolam inteiras sobre os axônios. Isso está mais detalhado, repito, lá na aula de histologia, para quem quiser ver mais detalhes. Esse desenho mostra o crânio de uma pessoa aberto e dá para ver que o cérebro não fica em contato direto com os ossos do crânio, ele fica envelopado por um tipo de membrana. Na verdade, não é só o cérebro que é envelopado desse jeito, tá? O sistema nervoso central inteiro é envolto por uma capa protetora que protege os órgãos do contato direto com os ossos e também contra agentes infecciosos. Essa capa é, na real, uma camada tripla, uma capa tripla de películas, que são as chamadas meninges. Essa figura mostra uma parte do crânio cortada. Essa região aqui é o osso do crânio e aqui por dentro fica o cérebro do indivíduo. Como eu disse, as meninges não são uma, mas 3 camadas, as 3 meninges. A meninge mais externa se chama dura mater. É a mais rígida de todas, como o nome diz, dura mater, e fica aderida diretamente ao tecido ósseo. A camada intermediária se chama aracnoide. Ela tem um aspecto de uma teia de aranha, por isso inclusive é que ela se chama assim. Ela serve para amortecer impactos, protegendo os órgãos do sistema nervoso central. Essa bem fininha aqui, que está pintada de verde, é a pia mater. A pia mater é a mais macia e também a mais delgada das meninges e está firmemente aderida aos órgãos do encéfalo e à medula espinhal. Juntas, as 3 meninges conferem uma proteção mecânica muito eficiente, além de proteger, como eu já tinha comentado, o sistema nervoso central de agentes infecciosos. Entre a aracnoide e a pia mater tem um espaço preenchido por um fluido, que é chamado de líquido cerebroespinhal. Doenças relacionadas às meninges são as chamadas meningites, e tem vários tipos, sendo que as mais comuns são as meningites virais e bacterianas. São extremamente perigosas, porque podem afetar diretamente órgãos do sistema nervoso central, porque causam justamente lesões nas meninges. Vamos começar falando então do sistema nervoso central, que é tudo o que tem dentro do crânio e da medula espinhal. O órgão mais famosão do sistema nervoso central é o cérebro. Olha ele aqui de novo. É nele que todo mundo fala sempre, talvez porque seja o maior órgão do encéfalo. O cérebro também é chamado de telencéfalo. Eu comento porque se vocês forem pesquisar por aí, vocês podem bater com esse nome telencéfalo e aí vocês já sabem que é a mesma coisa que cérebro, tá?
Acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo já viu a imagem de um cérebro humano. Essa foto aqui é o cérebro humano visto de frente, mergulhado numa solução para preservar o cérebro, provavelmente formol. Essa mesma foto permite que a gente enxergue duas características morfológicas, quer dizer, características de forma, bem interessantes do cérebro. Em primeiro lugar, dá a impressão que ele é partido ao meio, e ele é quase totalmente partido mesmo, em dois lados, dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Esses dois hemisférios são unidos por uma região central, o chamado corpo caloso. Mais tarde eu falo sobre esse corpo caloso. Por enquanto vocês vão lembrar dele apenas como uma região que une os dois hemisférios do cérebro. Essa foto mostra uma pessoa separando com as mãos os dois hemisférios de um cérebro, mostrando um pouco do corpo caloso. Nessa mesma foto também dá para ver alguns vasos sanguíneos do cérebro. Outra característica bem interessante que tem no cérebro, que dá para ver nessa figura, é que a superfície do cérebro é toda redobrada, cheia de fendas, cheia de dobras. Essas dobras são chamadas de circunvoluções, e a gente consegue entender melhor a razão dessas circunvoluções se a gente olhar essa outra figura aqui. Essa é uma tomografia do cérebro de uma pessoa. Se vocês perceberem, as áreas mais superficiais do cérebro são escuras e as áreas mais centrais são mais claras. Isso é assim porque na região mais periférica estão concentrados os corpos neuronais da maioria dos neurônios do cérebro, enquanto na região mais interna, o que mais tem são axônios, que conectam os neurônios uns aos outros, formando esse complexo circuito de sinapses que eu venho comentando desde o início da aula. Outra coisa que dá para notar nessa tomografia é que o cérebro não é maciço. Ele tem um conjunto de cavidades que se chamam ventrículos cerebrais, e essas cavidades são preenchidas por líquido cerebroespinhal também, que é o mesmo líquido que tem entre as meninges. Essas cavidades preenchidas por líquido amortecem impactos mecânicos e também ajudam o líquido cerebroespinhal a fluir por todo o cérebro. Essa foto aqui é a foto de um cérebro humano morto, evidentemente, e dá para notar nitidamente essa região mais superficial, que é mais escura, e a região mais interna, que é mais clara. Como é o mesmo nome que a gente dá para a parte mais externa de um órgão ou estrutura anatômica? Córtex. Córtex, lembrem, casquinha, medula é miolinho. No cérebro humano, o córtex é mais escuro, por isso é chamado de massa cinzenta, enquanto a medula é mais clara, por isso a medula é chamada de massa branca. O córtex, ou massa cinzenta, é onde se encontra a maioria dos corpos neuronais. É por isso que ele é mais escuro, enquanto que a medula ou massa branca são os axônios desses corpos neuronais e que conectam os neurônios de todas as diferentes regiões do cérebro. Tudo isso eu estava falando por causa das circunvoluções, lembra? É que as circunvoluções aumentam a superfície do córtex cerebral, por isso aumentam a quantidade de neurônios. O corpo caloso, lembrem, é a região que conecta os dois hemisférios do cérebro. O que será que a gente encontra em corpo caloso? Será que ele tem massa branca ou massa cinzenta? Pensem um pouquinho. Acertou quem imaginou? Massa branca. Claro, se é uma região de conexão, ela liga os dois hemisférios, ela faz a conexão entre os dois hemisférios, ela tem predomínio de massa branca. Assim como uma enorme central de processamento de dados, o cérebro também é dividido em algumas áreas principais, chamadas lobos. O córtex do lobo frontal é chamado córtex da ação. Aqui é que se controla as decisões que vão resultar na movimentação dos músculos esqueléticos, tipo o movimento dos olhos, controle da fala, as expressões das emoções, que são expressões faciais, fala e corporais, se for pensar bem. A metade anterior do córtex frontal é chamada de córtex pré-frontal. Essa é a região do cérebro que pondera as consequências das nossas ações, quer dizer, que prevê o que vai acontecer depois de uma determinada ação, com base nos registros de memória que tem uma outra região do cérebro, que é o hipocampo. O hipocampo é uma região do cérebro que tem várias funções cognitivas, mas uma dessas funções é a memória de longa duração. Por isso está intimamente envolvido com o aprendizado, mas está principalmente envolvido com a memória espacial e com o sentido de orientação. Tem uma curiosidade sobre o hipocampo. Os neurônios, vocês já devem saber, são células permanentes, a maioria produzidas ainda durante o desenvolvimento embrionário.
E normalmente depois disso não tem mais reposição, não tem mais formação de neurônios. Só que tem fortes evidências de que no hipocampo tem diferenciação de células-tronco em neurônios até na fase adulta, ou seja, aqui neurônios podem se formar em um adulto. Voltando então para o lobo pré-frontal, ele precisa desses registros de memória, por isso ele é muito intimamente ligado ao hipocampo. Como o lobo pré-frontal é a região do cérebro que pondera as consequências, é logicamente a região do cérebro onde os nossos impulsos instintivos são controlados para que a gente possa agir de uma maneira aceitável no ambiente em que a gente vive, ou respeitar padrões sociais. Essa outra região aqui do cérebro é o chamado lobo parietal. Uma das funções dessa região do cérebro é integrar e analisar informações do tato que vêm do corpo todo. Curiosamente, essa região do cérebro também interpreta informações da visão e integra com informações do tato que ajudam a gente a ter a noção espacial, que é tão importante para o nosso deslocamento. A região mais posterior do córtex parietal também recebe informação da visão e promove algumas respostas motoras através dos movimentos dos olhos, dos braços e das mãos. A propósito, tem uma curiosidade sobre isso. O lado direito do cérebro, quer dizer, o hemisfério direito do cérebro, analisa e percebe as sensações que vêm do lado esquerdo do corpo e vice-versa. E o mesmo serve para controle motor, quer dizer, o lado direito controla os movimentos do lado esquerdo do corpo e o lado esquerdo do cérebro é que controla os movimentos do lado direito do corpo. Por quê? Não sei, só sei que é assim. A gente também tem o lobo temporal, que fica perto dessa região da cabeça que a gente chama de têmpora, que é a principal central de análise da audição e visão, e tem uma ampla comunicação com o hipocampo, que eu já tinha comentado com vocês, a região da memória de longo termo. Quer dizer, essa região aqui é a área do cérebro que analisa o que a gente enxerga e ouve, e graças à sua íntima relação com o nosso centro de memória, é fundamental para o nosso aprendizado. Daí que o lobo temporal também é a região do cérebro responsável pela nossa comunicação, tanto a comunicação falada através da linguagem oral, quanto a comunicação não falada, que são as diversas linguagens que não envolvem necessariamente a fala, como os gestos e linguagem corporal. Atenção, gente, essa é uma região que interpreta os sinais de linguagem. Para falar ou emitir sinais de comunicação é outra história que envolve outras partes do cérebro, sendo que uma delas a gente já viu, é o lobo frontal. O lobo occipital, que é esse aqui atrás, é a principal região do cérebro que interpreta a visão, ou seja, é o principal córtex visual. Cada área do córtex occipital é responsável por um grupo de informações visuais extraídas do mesmo estímulo. Não entendi, Manuel? Tá, então olha um exemplo. Quando a gente enxerga um objeto, tem uma área do córtex occipital que identifica esse objeto. Identificar significa quem é, o que ele é. Ele vai buscar arquivos na memória, olha o hipocampo aí outra vez, para ter informações sobre esse objeto. Enquanto isso, uma outra parte do córtex occipital, ao mesmo tempo, está analisando o espaço e a localização desse objeto dentro desse espaço. Essa informação vai ser importante se a gente precisa chegar a esse objeto ou ir para longe dele. Essas duas são as principais partes do córtex occipital, mas ele é todo fracionado e cada área é responsável por um tipo de análise ou interpretação dos estímulos visuais que a gente recebe a toda hora. Todas essas regiões do cérebro, ou telencéfalo, lembrando que telencéfalo e cérebro é a mesma coisa, precisam se intercomunicar o tempo inteiro, porque uma interfere na outra o tempo todo. Daí a importância da rede de axônios que dá à medula cerebral esse aspecto de massa branca. E é justamente aí que entra uma região do cérebro chamada diencéfalo, que é essa regiãozinha pintada de roxo nesse desenho aqui. Esse diencéfalo é uma estrutura que tem tamanho de uma noz, que fica bem no meio do cérebro. Alguns dizem que ele faz parte do cérebro, outros gostam de dizer que são órgãos independentes do encéfalo. Essa discussão ela não nos diz respeito. O que nos interessa é saber que ele está ali, bem no meio, na base do cérebro, vamos dizer assim. Anatomicamente, o diencéfalo é dividido em duas partes, que são tálamo e hipotálamo. O tálamo é a central de distribuição de sinais do cérebro. Nessa figura aqui,
O tálamo está sendo indicado pelo número 4. Lembra que eu falei que os diferentes lóbulos do cérebro precisam se comunicar o tempo todo, que cada parte manda sinais para as outras partes? Na verdade, todos os sinais de todas as partes do cérebro convergem para essa região aqui, para o tálamo. O tálamo organiza esses sinais todos e encaminha essas informações para os centros adequados. Como é uma central de análise e geração de sinais, o tálamo é formado por massa branca ou massa cinzenta. Acertou quem pensou massa cinzenta. Análise de informação, geração de estímulos, presença de corpos neuronais, massa cinzenta. Já o hipotálamo, logo abaixo do tálamo, que na figura está representado pelo número 7, é uma interface entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Para quem não estudou ainda, o nosso cérebro controla o corpo diretamente, mandando sinais nervosos através de axônios para células musculares, glandulares e adiposas, mas também controla o corpo de uma maneira indireta, mandando sinais químicos para todas as demais células do organismo. Esses sinais químicos são hormônios e são produzidos por glândulas presentes no corpo inteiro, e essas glândulas são controladas direta ou indiretamente pelo sistema nervoso. Esse controle de glândulas começa aqui, no hipotálamo. O hipotálamo também é formado por massa cinzenta, claro, e controla diretamente uma glândula que fica na base do cérebro chamada hipófise. Na figura, a hipófise está indicada pelo número 9. A hipófise é uma glândulazinha pequena, do tamanho do grão de ervilha, que produz uma dúzia de hormônios que vão controlar o funcionamento das demais glândulas do organismo. Por isso, a hipófise é conhecida como a glândula mestre do corpo. Então, o hipotálamo é o centro de controle da glândula hipófise, que, por sua vez, é a glândula que controla e regula, através de hormônios, o funcionamento de todas as demais glândulas do organismo. Esse assunto do controle hormonal do corpo é um assunto complexo, não dá para passar por ele assim, com um minutinho só de explicação, então eu vou criar uma aula específica só para falar sobre o controle hormonal. O controle hormonal é chamado de controle endócrino. O sistema de glândulas que produzem hormônios é inclusive chamado de sistema endócrino. Talvez você já tenha ouvido falar. Logo abaixo do cérebro, um pouquinho mais para trás, tem uma região chamada tronco cefálico, que conecta o cérebro à medula espinhal e, portanto, aos nervos de todo o restante do organismo. É também no tronco cefálico que se conectam os nervos cranianos. Os nervos cranianos são nervos que conectam o encéfalo a diversas áreas do corpo. Esses nervos partem diretamente do crânio, eles não passam pela medula espinhal. Esse tronco cefálico é formado por 3 regiões que a gente consegue distinguir morfologicamente e também desempenham funções diferentes no sistema nervoso central. Essas regiões do tronco cefálico são mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesencéfalo é a região que conecta o cérebro ou telencéfalo via tálamo à parte posterior do encéfalo, que são ponte, bulbo e cerebelo. Essa pequena regiãozinha do encéfalo também é responsável por funções que ajudam a interpretar a visão e a audição e que também interfere nas funções de controle motor. Também ajuda a controlar os estados de sono ou vigilância e controle da temperatura corporal. Logo abaixo do mesencéfalo tem uma região chamada ponte, que tem núcleos que ajudam a regular o som da respiração, controle da bexiga urinária, movimento dos olhos, expressões faciais e também sensações da face como tato e dor. E também se relaciona com audição, paladar e equilíbrio. Essa figura aqui, tirada da Wikipédia, mostra os nervos cranianos, que são pintados com cores diferentes para dar destaque, enquanto essa outra mostra a visão lateral do tronco cefálico, mostrando alguns dos seus núcleos, numerados e pintados de rosa. Esses núcleos são as origens dos nervos. Tem uma grande quantidade de corpos neuronais. A mesma figura também mostra alguns dos nervos cranianos, não coloridos, com numeração correspondente aos seus respectivos núcleos. A terceira parte do tronco cefálico é o bulbo raquidiano, também chamado de medula oblongata. Daqui para frente eu vou usar só o termo bulbo raquidiano, tá? O bulbo conecta o cérebro a partes mais altas da medula espinhal e também é um importante centro de controle fisiológico do organismo. Na verdade,
Essa é a principal área do cérebro que está relacionada com o ritmo cardíaco, mecânica respiratória, movimentos do tubo digestório e secreção do suco gástrico. Essas regiões permitem que o organismo mantenha um equilíbrio químico. O nome que a gente dá para isso é homeostase. Homeostase é o equilíbrio químico e térmico do corpo. Lembra que a temperatura do corpo é controlada logo ali no mesencéfalo. Enfim, a homeostase, como eu estava dizendo, é esse equilíbrio químico e térmico que mantém todos os órgãos funcionando direitinho. Além disso, o bulbo, essa regiãozinha aqui do tronco cefálico, também promove alguns reflexos do sistema respiratório e digestório, tipo vomitar, tossir, espirrar, engolir. O último órgão do encéfalo que é importante a gente falar nesta aula é o cerebelo, que fica logo atrás do cérebro. A principal função do cerebelo é o controle motor, quer dizer, o controle dos movimentos voluntários do organismo, mas especialmente os movimentos voluntários repetitivos, aqueles que a gente faz voluntariamente, mas faz tanto que nem presta atenção neles. Tipo caminhar, correr, falar, respirar, escrever, conduzir veículos, daí por diante. Esses comandos surgem, claro, no cérebro, no lobo anterior, como a gente viu, mas o protocolo de ação, o engajamento dos músculos que são utilizados para executar cada um desses movimentos e a intensidade com que esses músculos se contraem, tudo isso é coordenado aqui. O ajuste fino, quer dizer, a precisão dos movimentos e o equilíbrio do corpo, depende totalmente da ação do cerebelo. Quando a gente treina muito determinadas ações, a gente começa a fazer isso de maneira automática e rápida, graças ao cerebelo. Vou dar alguns exemplos. Um jogador profissional de futebol, na hora que recebe a bola, é capaz de reagir muito rápido quando recebe uma bola, fazendo domínio dela e chutando para onde ela tem que ir. Tudo isso em frações de segundos, graças ao cerebelo. Eu, sem treinamento nenhum, fico pensando se vou receber a bola com o pé esquerdo ou com o pé direito e o que eu vou fazer a bola. E quando eu decidi qual é a melhor opção e o que eu tenho que fazer com essa bola, ela já me acertou a cara, o adversário já tomou a bola e já fez 3 gols. Mais ou menos o que aconteceu no jogo entre Brasil e Alemanha alguns anos atrás. Outro exemplo, se eu de brincadeira é ameaçar dar um soco no mestre de Kung Fu, antes de eu terminar de levantar a mão, ele já quebrou meu braço, porque para ele esses movimentos são precisos e rápidos e quase automáticos. Fica a dica, tá? Não faça brincadeiras de lutinha com o mestre de Kung Fu, não pelo menos sem avisar ele que vai fazer brincadeiras de lutinha. E daí tem infinitos exemplos. As reações incrivelmente rápidas de um piloto profissional de corrida, de mountain bike, de skate, não termina mais. Tudo isso é graças ao cerebelo. Até as ações mais simples, como caminhar, são extremamente complexas, envolvem a ação coordenada e precisa de um grande número de grupos musculares, com muitas reações que corrigem imperfeições do movimento a todo momento de maneira tão rápida e automática que a gente faz sem perceber. E tudo isso é trabalho do cerebelo. Popularmente, a gente chama essas reações super rápidas de reflexos, mas não são reflexos de verdade, porque apesar de serem muito rápidos e às vezes até parecerem inconscientes, eles continuam sendo ações voluntárias e podem ser aprendidas. Ainda não está muito claro, mas alguns cientistas atribuem ao cerebelo também outras funções que acabam interferindo na atenção e no controle das emoções. Bom, a última parte do sistema nervoso central para a gente discutir é a medula espinhal, que é um cordão nervoso super delicado protegido pela coluna vertebral, que conecta os órgãos do encéfalo ao sistema nervoso periférico via nervos raquidianos. Lembra, tem os nervos cranianos, que partem do crânio, e tem os nervos raquidianos, que partem da coluna vertebral. Nessa figura, a medula espinhal está pintada de vermelho. Olhando a medula espinhal em corte, quer dizer, como se a gente estivesse olhando uma fatia da medula espinhal, a gente observa que ela também tem regiões de massa cinzenta, mais interna, mais escura, onde se concentram os corpos neuronais, e uma região de massa branca, mais clara, mais superficial, onde a gente encontra principalmente axônios. Se tem massa cinzenta, é evidente que aqui também se processa informação. Também tem regulação de estímulos, principalmente os estímulos relacionados com o controle motor do organismo. Nessa mesma figura a gente consegue ver a conexão dos nervos raquidianos à medula espinhal.
A gente pode ver que a medula espinhal tem raízes anteriores e posteriores, e muitos nervos se conectam à medula através de duas dessas raízes. A raiz posterior de cada nervo raquidiano é uma raiz sensitiva, quer dizer, ela traz informação para a medula espinhal. Que informação é essa? Informação que vem dos sentidos, principalmente o tato, como sensações de frio, calor, toque, pressão, dor. Essa informação é analisada aqui na massa cinzenta da medula e encaminhada para o encéfalo. Essa é uma via aferente, quer dizer, uma via de chegada de estímulos. Portanto, nervos sensoriais são ditos nervos aferentes e se conectam à medula através da raiz dorsal, raiz aferente, e a medula manda sinais para o cérebro. Aferente é tudo aquilo que chega a um centro. Nesse contexto aqui, esse centro é o cérebro. Em resposta aos estímulos que o cérebro recebe o tempo inteiro dos 5 sentidos e de várias regiões do corpo, o cérebro promove sinais que vão ser transmitidos ao sistema muscular ou às glândulas do corpo. Esses são sinais eferentes. Eferentes a gente diz quando algo percorre o sentido inverso do aferente, quer dizer, quando sai do nosso centro de referência em direção a outros lugares. Esse estímulo eferente que parte do cérebro é transmitido ao longo da medula espinhal até os nervos. A medula espinhal, que também tem massa cinzenta, ajuda a controlar esses estímulos. E eles são conduzidos aos nervos que correspondem para ativar determinados grupos musculares conforme a necessidade. Esses estímulos partem da medula espinhal pela raiz ventral, que é logicamente uma raiz eferente. Então, as raízes dorsais, quer dizer posteriores, quer dizer aquelas que ficam do lado de trás da medula espinhal, são as raízes aferentes, são raízes sensitivas. As raízes ventrais, quer dizer aquelas que ficam na parte anterior ou na frente da medula espinhal, são as raízes eferentes e conduzem sinais motores que vão promover a contração das células musculares ou das glândulas, ou seja, são raízes motoras. As raízes aferentes, quer dizer as raízes dorsais, apresentam gânglios, como esse aqui. Eu já comentei o que são gânglios. São regiões bem pequenas dos nervos onde se concentram corpos neuronais e que também ajudam a controlar, modular, coordenar sinais nervosos. São como se fossem microcérebros espalhados pelo corpo. Muitos invertebrados, na real, eles não têm um cérebro central, mas gânglios espalhados pelo corpo todo, e para eles isso é suficiente. Daí que tem os nervos eferentes, que são os nervos motores, que conectam a medula a órgãos como músculos esqueléticos através das raízes ventrais, assim como tem nervos aferentes, que são nervos sensitivos, conectam os órgãos dos sentidos à medula pelas raízes dorsais. Muitos nervos raquidianos, como esse da figura, são nervos mistos, quer dizer, dentro dele tem dois canais, um canal aferente e um canal eferente. Nesses casos, a raiz aferente e a raiz eferente logo ali se juntam formando cada um dos nervos, que é como se fosse um cabeamento de fibra óptica, com centenas ou até milhares de axônios paralelos. Como os sinais transmitidos pelos axônios são sinais elétricos, para evitar perda de sinal elétrico e pane, cada axônio tem o isolamento elétrico feito pela bainha de mielina, que é aquela bainha que a gente comentou na aula de histologia formado por células de Schwann. Hoje, mais cedo, eu comentei sobre respostas a estímulos que a gente tem que são mediadas lá no cerebelo, que podem ser aprendidas e treinadas. Por outro lado, tem respostas motoras que são totalmente involuntárias e que não podem ser aprendidas, que são os chamados atos reflexos. Tem vários tipos de atos reflexos, mas o que eu acho interessante falar agora é o arco-reflexo. Arco-reflexo são reflexos totalmente involuntários, muito rápidos, que não são gerados no cérebro, mas na própria medula espinhal. Funciona assim, quando a gente sente uma dor muito forte em alguma área do corpo, um forte estímulo chega à medula espinhal através dos nervos aferentes. A massa cinzenta da própria medula espinhal analisa esses estímulos e emite sinais que vão agir na musculatura esquelética e fazer com que o corpo se mova com vigor bruscamente para afastar a parte atingida do agente agressor. Isso tudo acontece em centésimos de segundo antes mesmo do cérebro ser informado que alguma coisa ruim está acontecendo. É o que acontece, por exemplo, quando a gente está na cozinha de um parente distante que mora no campo e, distraído com a conversa sobre como preparar biscoitos de Natal, a gente apoia gentilmente a mão sobre uma chapa incandescente do fogão a lenha. O intenso calor
vai causar uma lesão horrenda na parte em que entrou em contato com a chapa, que vai fazer até barulhinho de coisa fritando. E a gente vai tirar a mão da chapa imediatamente, graças a um arco reflexo. Depois, os sinais de dor vão chegar ao cérebro e a gente vai ter uma imensa vontade de falar sobre as belas margaridas do jardim daquela casa. Isso é um arco reflexo, um estímulo de dor intensa que é analisado na medula espinhal, que promove uma resposta de afastar a parte atingida do agente agressor muito antes do cérebro perceber que o corpo está sofrendo algum tipo de lesão. A gente não tem nenhum controle sobre o arco reflexo, mas consegue, se necessário, impedir que o braço, por exemplo, se mova na hora de tomar uma injeção, contraindo outros músculos que vão fazer com que o braço fique travado, fique imóvel. Gente, resumindo até aqui, o sistema nervoso é dividido em duas partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central são órgãos que estão dentro do crânio, que a gente chama de encéfalo, e também a medula espinhal, que passa por dentro da coluna vertebral, enquanto o sistema periférico são os nervos. Beleza? Então agora a gente começa a falar um pouco mais do sistema nervoso periférico, e nesse momento é bom fazer uma divisão do sistema nervoso periférico. Alguns nervos transmitem sensações de tato e estímulos motores, enquanto outros nervos regulam o funcionamento do corpo para que a gente mantenha a homeostase. Os nervos que transmitem estímulos táteis ou motores são chamados de nervos somáticos, enquanto que os nervos que regulam o funcionamento do corpo são chamados de nervos autônomos. Somático é um termo que não tem nada a ver com adição, tá? É derivado da palavra grega soma, que significa corpo. Por isso eles são chamados somáticos, porque eles regulam o corpo. Por isso, então, dá para dividir o sistema nervoso periférico em duas partes: sistema nervoso periférico autônomo e sistema nervoso periférico somático. Os nervos que a gente estava falando até agora, que podem ser aferentes, eferentes ou mistos, quer dizer, esses nervos que têm função sensitiva e ou motora, são os nervos somáticos. Os nervos autônomos conectam o sistema nervoso central a glândulas, a vasos sanguíneos e a vários órgãos como coração, traqueia, laringe, fígado, intestino, trato urogenital, gônadas, até mesmo os olhos, e a gente já vai ver por quê. Para entender de maneira bem fácil como funciona o sistema nervoso autônomo, a gente tem que pensar o seguinte: o corpo precisa se adaptar a diferentes situações que a gente encontra no cotidiano. Quando a gente está numa situação de extremo perigo ou de muito estresse, o metabolismo do corpo tem que se adaptar, ele tem que mudar para que toda a energia do corpo seja direcionada a mecanismos motores que vão permitir a gente sobreviver a essa situação. Todo o corpo, então, vai funcionar de maneira que favorece as ações de fuga ou luta. Em compensação, quando a gente não está em perigo ou estresse, o corpo se comporta de maneira mais econômica, do ponto de vista energético, favorecendo ações que visam preservar ou recuperar o corpo, como descanso, alimentação. Então, basicamente, tem dois extremos de modo de ação do corpo. Em um extremo a gente encontra a situação de fuga ou luta, e no extremo oposto a gente encontra a situação de descanso e recuperação. E é claro, entre esses dois extremos tem todos os intermediários possíveis. Quem modula o funcionamento do corpo nessas milhares de diferentes situações possíveis é o sistema nervoso autônomo. Daí que o sistema nervoso autônomo tem nervos que atuam mais intensamente em situações de fuga ou luta, enquanto outros nervos do autônomo atuam em situações de tranquilidade. Essas partes do sistema nervoso autônomo são chamadas de sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. O sistema nervoso autônomo simpático é aquele que atua mais em situações de fuga ou luta, enquanto que o parasimpático atua mais em situações de descanso e recuperação. Então, tu deve ter percebido que o simpático e o parasimpático são antagônicos. Um promove uma coisa, o outro promove exatamente o oposto. Um diz sim, o outro diz não. Um diz vai, o outro diz fica. Então, essas partes do sistema nervoso autônomo, o que é? Elas vivem em conflito? Não, conflito nenhum. O corpo vive em perfeita homeostase porque o simpático e o parasimpático agem no organismo o tempo inteiro
em um equilíbrio dinâmico, em perfeita sintonia, fazendo ajustes finos, um trabalha um pouquinho mais agora, outro trabalha um pouquinho menos e vice-versa, fazendo com que o corpo se adapte a cada situação. Vamos dar um exemplo de ação do sistema nervoso autônomo e aí talvez fique bem mais fácil de entender, quer ver? Ó? Vamos dizer uma situação hipotética, isto não é uma situação real, mas vamos dizer que eu tenho amizade com o meu vizinho lá, que é gente boníssima e que tem um pé de goiabeira e que de vez em quando eu entro no jardim dele, claro, com autorização, ele deixa para pegar algumas goiabas e para ele tá ótimo, porque daí evita a goiaba estragando no jardim, então todo mundo fica feliz com isso. Daí um dia eu fui catar umas goiabas lá. Comi algumas, estava levando algumas goiabas bem feliz para casa para fazer suco, para fazer goiabada, sei lá. Então, como é que eu estou me sentindo nesse momento? Bem tranquilo. Meu tubo digestório está fazendo a digestão do alimento que eu ingeri, meu corpo está relaxado. A circulação sanguínea está irrigando bem o meu tubo digestório para que ele funcione bem. Esse modo de ação está sendo promovido por quem? Quem é que está atuando com mais intensidade agora? O sistema nervoso simpático, o sistema nervoso autônomo, o simpático ou o parasimpático? É uma situação de tranquilidade, de recuperação. Então, quem está atuando mais agora é o sistema nervoso autônomo parasimpático. Um dos principais nervos do sistema nervoso parasimpático é o nervo vago, que atua em vários órgãos ao mesmo tempo. Um deles é o coração. O nervo vago faz com que a contração do coração seja menos intensa. Quer dizer, ele faz com que o coração se contraia com menos força, fazendo com que o sangue saia mais lentamente e em menor volume do coração. É uma operação em modo de economia, vamos dizer assim, que faz a gente ficar bem tranquilo. De repente, algo muda. O pitbull de um outro vizinho, com quem eu não tenho muita confiança, se soltou da coleira, pulou um muro e está correndo na minha direção, com a boca bem aberta, língua de fora, mostrando os dentes e uma cara de quem não está ali para fazer amizade. Essa foto aqui não é a foto de um pitbull, você já deve ter notado, né? Mas é que na hora não deu tempo de fotografar o bruto. O que eu devo fazer nesse momento que eu estou na eminência de um ataque desse cão feroz? Será que é conveniente eu sentar-me à relva, inspirar suavemente o ar fresco da manhã e pensar, como é agradável a temperatura da primavera? Não, né? Eu acho muito mais prudente jogar as goiabas para cima e correr o mais rápido que eu puder em direção ao muro da casa para encontrar um lugar seguro. Se possível, berrando e com as mãos para cima. Toda a fisiologia do meu corpo vai mudar nesse momento em pouquíssimos segundos. Olha que legal. O cérebro lança um sinal para as glândulas adrenais, que são glândulas que ficam acima dos rins, e essas glândulas lançam no sangue uma descarga de adrenalina. Essa adrenalina vai causar uma contração das veias viscerais e das veias que recolhem o sangue da pele. Isso vai fazer com que a pressão sanguínea aumente rápido e o sangue seja direcionado para a musculatura esquelética, melhorando a oxigenação e o aporte de glicose para os músculos. Isso vai aumentar um monte a eficiência muscular. Já reparou que quando a gente tem muito medo, a gente é capaz de fazer coisas que a gente não sabia que conseguia? Essa é a causa. A presença da adrenalina também permite que mais fibras musculares sejam contraídas ao mesmo tempo, podendo levar um músculo rapidamente a uma fadiga, mas permitindo maior força. Daí a gente consegue fazer façanhas como correr 100 metros com barreira mais rápido do que o Usain Bolt, por exemplo. Ou levantar um tronco ou uma pedra pesada para salvar a vida de uma criança presa em escombros. Ou enfrentar o pitbull. Só que o lobo frontal do cérebro já pensou nas consequências de enfrentar o pitbull, já viu que não ia prestar e decidiu que a melhor coisa mesmo é jogar as goiabas para o alto e correr para o outro lado, de preferência berrando e com as mãos para cima. Mas não é só isso. Quando a gente faz uma corrida de muita intensidade, a gente consome grande quantidade de glicose, porque não dá tempo para fazer o ciclo do ácido cítrico e cadeia respiratória lá na mitocôndria das fibras musculares. Então, o que acontece? Todo o ATP vem da via glicolítica, que gera só 2 ATP de saldo por molécula de glicose. Então, o consumo de glicose fica astronômico nessa hora. Ainda bem que os músculos estriados esqueléticos têm suas próprias reservas de glicogênio, que, sob efeito da adrenalina, vai ser quebrado em glicose, que fica prontamente à disposição para a própria fibra muscular.
A adrenalina também age no fígado, que também tem reservas de glicogênio, fazendo com que o fígado quebre esse glicogênio e forneça glicose resultante para o sangue, aumentando a quantidade de glicose sanguínea. Outra consequência direta da constrição das veias e aumento da pressão é que o sangue perde menos tempo nas veias e volta mais rápido para o coração. Daí, as câmaras cardíacas se enchem mais rápido de sangue e o coração acelera. O nervo vago, que é aquele nervo que diminui a intensidade da batida do coração, para de agir no coração. O coração, então, ele começa a contrair com mais vigor, mais força, fazendo com que o sangue saia mais rápido do coração. Por isso, o coração dispara nessa hora. E o sistema digestório? Eu vou continuar a digestão das goiabas? Não, não dá. Sabe por quê? A circulação nas vísceras diminuiu. A minha digestão vai parar nesse momento. Claro, a goiaba que eu ingeri vai ficar paradinha ali onde ela estiver, seja estômago, seja intestino. Não é sempre que acontece, mas com o bloqueio das ações do digestório, alguns esfíncteres podem relaxar e aí acontece vazamentos de fezes ou de urina durante a fuga ou luta. Isso é bem conveniente, se for pensar bem, porque alivia o peso extra, a não ser que a gente esteja de calças, claro, mas na natureza a gente foi criado assim, lembra disso, sem calças. Além de atrapalhar bastante o agressor que esteja perseguindo a gente, imagina só. Outras mudanças mais sutis acontecem no corpo nesse momento. As palmas das mãos e as solas dos pés ficam úmidas e se chama sudorese palmar e plantar. E isso é extremamente conveniente porque a pele, quando fica úmida, ela fica mais grudenta. Isso ajuda muito a gente a escalar o muro mais rápido do que o Homem-Aranha, especialmente quando tem um pitbull correndo atrás da gente com a boca bem aberta, língua de fora mostrando os dentes e com cara de quem não está ali para fazer amizade. As pupilas dos meus olhos vão ficar dilatadas. Isso vai permitir mais entrada de luz, vai permitir que eu enxergue mais objetos e tenha uma visão mais ampla, o que é muito bom na hora da fuga, especialmente se tiver pouca luz no ambiente. Isso faz com que a imagem perca qualidade e a gente não vai conseguir enxergar detalhes direito. Mas isso não tem problema nenhum, porque nessa hora eu não vou ter interesse em sentar para ler a bula de um remédio para dor de cabeça. Por falar em dor, a adrenalina também inibe a ação dos nervos aferentes do sistema nervoso periférico somático, o que vai fazer com que a gente sinta menos dor ou até não sinta dor mesmo. Eu não preciso dizer que isso é super conveniente, porque se eu me cortar com o espinho na hora da fuga, continuar correndo é mais conveniente do que sentar e ficar chorando de dor. Por isso, às vezes, nessas situações, a gente se machuca e nem percebe. Isso é tão louco que muita gente é viciada nessas sensações e faz ações que parecem esquisitas para a maioria das pessoas. Tipo, se jogar de uma ponte de 300 metros de altura amarrado nos pés por um elástico, ou pular de um avião, ou atravessar uma rodovia de alta velocidade de noite com os olhos vendados. Ou, mais perigoso do que isso tudo, pegar goiabas na casa de um vizinho. Isso tudo é a ação do sistema nervoso autônomo simpático. O parasimpático ativa exatamente as funções opostas. Faz as artérias e veias relaxarem, diminui o ritmo cardíaco, ativa o sistema digestório, ajusta a temperatura através da transpiração, enfim, faz com que o corpo se recupere. Lembro que a gente o tempo todo está sob efeito dos dois sistemas, o simpático e o parasimpático, que atuam ao mesmo tempo, um modulando o outro, os dois em conjunto, controlando o nível de atividade e estresse do nosso corpo. Então, meus queridos e minhas queridas, isso é tudo. Na aula de hoje, a gente falou sobre o sistema nervoso, que é o principal centro de controle do nosso organismo. Em resumo resumidão, eu falei sobre as principais áreas do sistema nervoso, que são o central e periférico. Do sistema nervoso central, eu falei bem superficialmente sobre os principais órgãos do encéfalo, que são cérebro, cerebelo, tronco cerebral, e falei também da medula espinhal. Daí, eu falei um pouco sobre o sistema nervoso periférico, mostrando como é a estrutura dos nervos e expliquei o funcionamento do sistema nervoso autônomo. A quantidade de informação que existe sobre o sistema nervoso é absurdamente grande, porque esse sistema é muito complexo e muito estudado também.
E a contribuição que eu consigo dar para vocês nessa aula é tipo um nadinha perto do que se sabe sobre o sistema nervoso. Eu procurei fazer essa aula de uma maneira divertida, não para formar neuroanatomistas, mas para despertar o interesse de vocês pelo tema. Quem quiser se aprofundar no tema, vai encontrar muita coisa para estudar caso escolha seguir uma faculdade na área da saúde. Eu espero que essa aula tenha sido bem proveitosa para vocês. Cuidem-se muito e abraços!